Tá, e se eu te contasse que existe um personagem dentro dos quadrinhos que é uma cópia descarada do Batman dentro da própria DC Comics? Ele treinou com os mesmos mestres, é um vigilante urbano e é um dos maiores rivais do Homem-Morcego. E tem um detalhe, quase ninguém conhece o personagem. Min Koa Khan era filho de um rico empresário singapuriano do ramo de exportações e quando tinha 8 anos de idade, um psicólogo o diagnosticou como psicopata, pois ele era incapaz de sentir empatia ou medo. Sua família foi fisicamente ameaçada até vender sua empresa para a riquíssima família criminosa conhecida como Midas. E em uma das reuniões, o jovem Koa viu um dos membros da família Midas ameaçar violentamente sua mãe, apontando uma arma para ela contra uma mesa. A partir daí, ele ficou determinado a destruir a família Midas e fazê-los se sentirem tão inúteis quanto ele e sua família se sentiram na época. Assim, Koa decidiu se tornar um combatente do crime e buscar vingança, onde se preparou adequadamente para a missão que ele tinha determinado para si. Aos seus 15 anos, começou seu treinamento em uma luta de rua contra um lutador de Jade em algum lugar de Singapura, que acabou por derrotá-lo. O lutador teve pena de Koa e o informou sobre um templo de artes marciais na montanha Paikuto, na Coreia do Norte, administrado por Takibi Kiriji. E me desculpa se eu falei algum nome errado, mas cara, que nomezinhos embolados. Enfim, Koa jurou que nunca mais deixaria ninguém ter pena dele e embarcou clandestinamente em um cargueiro que viajava para o mar da China meridional para chegar ao templo. Pouco tempo depois de iniciar seu treinamento no templo de Kiriji, ele e Bruce se conheceram, isso enquanto Bruce Wayne estava viajando pelo mundo em uma jornada semelhante à de Koa para se tornar um combatente do crime. Ele se apresentou a Bruce como Anton e formou uma amizade com seu colega ao descobrir que os dois tinham objetivos em comum. Koa e Bruce passaram os 11 meses seguintes treinando com Kiriji, aprendendo quase todas as formas de artes marciais do mundo. Quando Bruce estava prestes a deixar o templo e continuar seu treinamento, Koa sugeriu que os dois partissem juntos e usassem a lista de especialidades que Bruce havia adquirido para continuar seu treinamento global e se tornarem uma dupla de combate ao crime. Embora Bruce inicialmente tenha recusado a oferta de Koa, ele mudou de ideia depois do personagem o salvar de um grupo de assassinos que havia sido enviado a Kiriji para atacar o local. Após derrotar os personagens, Koa e Bruce partiram para continuar seu treinamento. Eles viajaram para Moscou, na esperança de encontrar o ex-agente da KGB e do FSB, Avery Oblonsky. Após vigiarem um escritório da FSB, Koa e Bruce foram capturados e presos, onde foram torturados por 13 dias. Ao tentarem fugir, os dois foram impedidos por Oblonsky, que revelou que a prisão era um teste para sua resistência mental. Oblonsky então começou a treinar os dois na arte do disfarce, espionagem e técnicas de infiltração. Koa e Bruce frequentemente competiam um contra o outro durante os exercícios de treinamento, com Koa demonstrando maior habilidade na arte da sedução. Em uma das suas missões, os dois tiveram que libertar um casal americano preso na Rússia acusado de posse de maconha. Koa simplesmente subornou os policiais e conseguiu a libertação do casal, vencendo Bruce no processo. E durante o exercício final de Oblonsky, eles receberam a tarefa de se infiltrar em um evento de gala na embaixada americana e recuperar um livro contendo uma lista de casas seguras da SVR. E embora Koa tenha conseguido recuperar o livro primeiro, Bruce acabou conseguindo furtar o livro do próprio Koa no final e saiu como vitorioso. Depois disso, os dois passaram um tempo nas montanhas nevadas da Índia, onde treinaram com um rastreador chamado Koita, ajudando ele a prender distribuidores de ópio e traficantes de armas. A dupla foi eventualmente acompanhada por Reacinha, uma assassina em treinamento por quem Koa desenvolveu um breve interesse romântico. Tão breve que eles já foram para o próximo curso de treinamento, que foi no norte da Colômbia Britânica, no Canadá, sob a tutela de Luca Jungo, esse que era um atirador de elite de nível mundial e ex-assassino, recomendado pelo Oblonsky. Os dois passaram semanas treinando arco e flecha para aprimorar suas habilidades de tiro, e certa noite, Jungo contou a Koa e Bruce sobre sua época como assassino do governo e os fez prometer que jamais usariam suas habilidades de tiro para matar alguém. Algo que eu acredito que não seria muito necessário para o Bruce, já que ele já tinha essa política. E após semanas de treinamento com armas de fogo, Jungo começou a perceber que Koa gostava demais de matar animais e deduziu que ele era um psicopata. Certo dia, durante uma caçada, Jungo apontou uma arma para Koa, temendo que ele usasse suas novas habilidades para se tornar um assassino. Em pânico, Bruce desarmou Jungo, atirando em seu braço, uma oportunidade que Koa aproveitou para matá-lo. Horrorizado com o que Koa havia feito, Bruce o atacou. Koa conseguiu derrubar Bruce antes de afirmar que ele era um covarde e que não tinha o que era preciso para realmente deter criminosos. Nesse momento, Koa teve a chance de atirar em Bruce, mas em vez disso, o deixou inconsciente, indo embora após essa treta toda. Nos anos seguintes, ele continuou seu treinamento sozinho ao redor do mundo, ocasionalmente encontrando Bruce, com quem se envolvia em lutas para testar suas habilidades, que sempre terminavam com o futuro Batman levando a melhor em combate. Bruce chegou a afirmar que depois de completarem 20 anos, ele passou a vencer todas essas lutas. Uma dessas ocorreu depois que Koa seguiu Bruce até Dublin,
Dublin, e os dois entraram em conflito pelo direito de aprender com Tommy Tvine, o maior lançador de facas do mundo. Koa também matou um de seus mestres e de Bruce, no caso, Owabi, no Marrocos, em legítima defesa, quando o cara tentou matá-lo após perceber que estava treinando um psicopata, coisa que já tinha acontecido antes, o que se tornou um fato recorrente na vida do personagem. Mais tarde, ele treinou com os reis do deserto no deserto de Gobi por 2 meses, e quando Bruce foi para lá no ano seguinte, Koa o seguiu e tentou iniciar outra luta. E assim se sucedeu ao longo dos anos, com o personagem seguindo Bruce ou se encontrando por acaso, mas sempre saía derrotado pelo futuro herói. Koa eventualmente viajou para Gotham, onde se matriculou na universidade da cidade, na tentativa de obter uma melhor compreensão do conceito de medo, devido à sua incapacidade de sentir emoções. Koa conheceu o futuro Jonathan Crane, um estudante de pós-graduação no programa de psicologia da universidade, que o orientou sobre a natureza do medo. E durante uma de suas sessões, Crane explicou para ele a ideia de controlar o público através do uso do medo, o que foi suficiente para Koa deixar Gotham, mesmo só ficando por uma semana no local. E quando Bruce estava perto de concluir suas viagens e treinamento com o Dr. Daniel Captio, Koa foi atacado por Steel, um capanga de Ra's al Ghul, que o espancou quase até a morte. Depois que Bruce derrotou Steel, ele e Koa partiram para Abu Dhabi, após Steel revelar a identidade de Ra's al Ghul. Seguindo várias pistas pelos Emirados Árabes Unidos sobre o paradeiro da Liga dos Assassinos, os dois chegaram à cidade do Lázaro, no meio do deserto da Arábia. E após Ra's se apresentar e explicar sua missão a Koa e Bruce, a dupla passou os meses seguintes treinando artes marciais com ele, além de receberem ensinamentos da filha de Ra's al Ghul, Talia. O treinamento de ambos continuou até que Ra's al Ghul os colocou para lutar um contra o outro, acreditando que apenas um deles seria digno de reivindicar o título de herdeiro de Ra's al Ghul. Após Koa perder a luta para Bruce, ele o alertou que Ra's possuía mísseis balísticos, o que mudou os planos do Homem-Morcego, no caso, futuro Homem-Morcego, ele ainda não tinha virado Batman. Ele sabotou as armas de destruição em massa de Ra's al Ghul e Koa o salvou da morte na explosão, o deixando às margens do Golfo Pérsico. Mas apesar da sua natureza e de suas divergências, Koa estava preocupado com Bruce e o deteve na Argentina antes dele retornar a Gotham City, uma última tentativa de apelar para o seu antigo amigo. O personagem implorou que Bruce percebesse que não havia como salvar a todos e que operar com esse foco iria consumir sua alma por completo. Ele pediu a Bruce que, em vez disso, se juntasse a ele no sudeste da Ásia, onde destruiriam sistematicamente o submundo do crime, onde iriam fazer o mesmo em Gotham assim que tivessem todos os recursos necessários. Sem concordar com a visão de Koa, Bruce o avisou para não ir a Gotham e Koa concordou, já que não tinha interesse na cidade. Em troca, ficou combinado que Bruce também não pisaria onde Koa estivesse operando. E assim ficou. Koa adotou o nome de Ghostmaker e prosseguiu com seu plano, operando principalmente no sudeste asiático. Ele passava um ano desmantelando organizações criminosas em cada cidade por onde passava, deixando um rastro de mortes e nenhum rastro para as autoridades o encontrarem. Ele também conseguiu acumular uma fortuna vivendo dos cofres das gangues que ele desmantelava, o que facilitou bastante sua vida no combate ao crime. Enquanto operava em Singapura, ele acabou cruzando o caminho de Bruce, que agora já estava atuando como Batman, quando rastreou um criminoso de Gotham que havia fugido para lá. Batman, a contragosto, concordou em deixar com o antigo amigo lidasse com o criminoso, isso por conta do acordo entre eles. No caminho de volta, Bruce revelou ao personagem que, embora ainda estivesse furioso com o egoísmo de Ghostmaker, também sentia falta da sua amizade. E avançando um pouco mais no tempo, quase na mesma época que o segundo Robin foi morto pelo Coringa, o Ghostmaker confrontou e depois matou o casal de criminosos, Sr. e Sra. Menace. O casal perguntou quem cuidaria de seu filho e o Ghostmaker assumiu a responsabilidade. Ele deixou o garoto morar em uma mansão, providenciou tutores, funcionários e treinadores, mas nunca revelou seu nome ou rosto verdadeiro. Embora suas motivações pessoais fossem incertas, o garoto passou a acreditar que o Ghostmaker viu uma oportunidade de criar um parceiro melhor do que o Batman. Ele fez o garoto treinar 24 horas por dia, 7 dias por semana e o transformou no vigilante parceiro Fantasma 1. Os dois trabalhavam bem juntos, mas a psicologia de Ghostmaker não era adequada para criar uma criança. Ele mantinha seu parceiro trancado dentro de casa a menos que estivesse uma missão. O Fantasma 1 passou a acreditar que seu mentor o desprezava e odiava dividir holofotes, e após 3 anos, a dupla encontrou o vilão Palladium, onde durante a luta, Fantasma 1 se precipitou, causando uma explosão e ficando preso sob os escombros. Ghostmaker se viu diante de uma escolha: tentar salvar o pupilo ou salvar a vida de 10 civis que haviam sido colocados em perigo por causa da impaciência do garoto. Em sua mente, era uma questão de matemática simples, e ele escolheu salvar os civis. Quando terminou a tarefa, o prédio desabou sobre o garoto, levando Ghostmaker a acreditar que seu protegido estava morto. Seja por culpa pela morte do seu parceiro ou por raiva por ter perdido para o vilão, Ghostmaker garantiu que Palladium encontrasse seu fim, retribuindo na mesma moeda. Mas isso também mostra que ele perdeu para
para o Batman quando se trata de criar um pupilo. Tá certo que o Batman perdeu um dos Robins? Tá certo, mas eles inegavelmente tiveram uma trajetória muito melhor que o Fantasma 1 e o saldo do Batman é mais positivo do que negativo. Anos depois, Koa obteve sua tão esperada vingança contra a família Midas, derrotando Madame Midas, a atual chefe da família, e ao derrotá-la, ele repetiu as mesmas palavras de triunfo que ela lhe havia dito um dia em que sua família foi atacada. Mas apesar de geralmente levar a pior contra o Homem-Morcego, Ghostmaker é um baita artista marcial, e um dos maiores urbanos da DC. Ele já se mostrou forte o bastante para tirar o Batman do chão com seus golpes, além de destruir tigres mecânicos com apenas seus punhos, o que eu imagino que seja muito difícil. No que tange a sua velocidade, ele é capaz de desviar de lasers sem grandes dificuldades, e já superou a velocidade de uma cobra gigante que também era mais rápida que os tais lasers. Ele treinou tanto sua resistência que em determinado momento lutou com Bruce a ponto de ambos ficarem quebrados e ensanguentados, mas ainda conseguia lutar. O cara já teve sua cabeça lançada contra uma parede de tijolos e já caiu de um avião sem paraquedas, ficando bem após ambas as situações. Mas o que verdadeiramente chama a atenção é a sua inteligência, que rivaliza com a do Batman em muitos momentos. Antes de sair do avião que levava a Gotham, ele tinha resolvido um caso que a polícia da cidade estava quebrando a cabeça para desvendar. Ghostmaker também é fluente em vários idiomas, entre eles inglês, russo, xangainês e checheno, onde também conhece código Morse, e criou uma rede em seu traje chamada GhostNet. Graças a ela, ele foi capaz de se infiltrar nas redes do submundo do crime de Gotham, mas faz isso em toda a cidade que passa. Ele também enganou uma hacker experiente como Barbara Gordon, e Batman disse a Barbara para desligar seus sistemas quando viu que o Ghostmaker estava na cidade, pois sua GhostNet iria assumir o controle dos computadores da Oráculo. Falando no seu traje, além da GhostNet, ele também carrega toxinas que facilmente paralisam pessoas e já mostrou que pode emitir uma gravação psíquica de um bebê assustado para combater pessoas que são particularmente vulneráveis a ataques psíquicos. E não me pergunte como isso funciona, porque eu não sei. Junto a isso tudo, ele também tem o ícone, uma inteligência artificial criada por ele que controla seu traje quando necessário e o alerta de perigos à sua volta. Também conta com um pulso eletromagnético para desligar eletrônicos inimigos à sua volta, e ele tem sua própria Batcaverna, que ele chama de Assombração, que ele fez para ser superior à original. Além disso tudo, é muito mais difícil descobrir a sua real identidade, já que o mesmo afirmou que apenas 5 pessoas sabem seu rosto verdadeiro, sua voz é distorcida e seu nome não pode ser encontrado em nenhum banco de dados internacional. Caso ainda tenha restado alguma dúvida sobre suas habilidades, saibam que o próprio Batman o colocou no mesmo patamar do Exterminador, um dos maiores lutadores da DC. Lembrando que o Exterminador é um modificado, um super soldado aprimorado, o que deveria deixá-lo acima de qualquer humano, mas não foi o caso contra esses dois. E é justamente com essa comparação de poder que eu finalizo o vídeo de hoje. Se gostou já sabe, deixa o like aí embaixo e coloca nos comentários se você conhecia ou não o personagem e o que você achou dele. Manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos e ajuda o canal a continuar crescendo. Valeu e até a próxima!